mas eles têm possibilidade de fazer isso, né? As pessoas elas têm a capacidade econômica, financeira e tudo mais para fazer uma coleta seletiva, levar uma pilha até o lugar de descarte correto, por exemplo. E, por exemplo, um baita de um projeto que alguma empresa poderia apoiar, Sim. já pensando nessa questão ambiental do ESG, né? Porque até agora na Páscoa achei um barato isso, né? Ovo de Páscoa também pode ser ESG, né? Fiquei pensando, pode, né? Qual é o sentido da gente criar diretrizes e tudo mais se a aplicação prática dessas diretrizes acaba se perdendo no meio do caminho? Acaba se tornando uma coisa muito institucional. Lembro que o diplomata, ele era suíço, inclusive levantou a mão ali para responder a minha pergunta. Ele disse: a nossa função é criar política pública internacional, é criar diretriz. A sua função é estar aqui prestando atenção e traduzir isso para a sua sociedade. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora, que é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes de você falar quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem. É muito importante para nós, para que a gente possa trazer mais pessoas boas, igual quem, Guilherme? Bom, hoje estamos com o Nilo Scandaroli, que é especialista em relações internacionais e cooperação internacional e defensor das relações internacionais como ferramenta para o desenvolvimento sustentável e ESG. E junto com ele também estamos com o André Vicente, que é educador ambiental com mais de 2 décadas de experiência profissional, que alia seus conhecimentos de biologia e pedagogia como instrumentos a favor da conscientização e preservação ambiental. Então, bom, eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito bom, a gente tá animado aí pra conversa aí com vocês, né? E até pro pessoal conhecer melhor. Para quem ouve esse termo ESG pela primeira vez, como vocês podem definir? Começo? Pode, por favor. Fica à vontade. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quando nós falamos de ESG, ele é uma sigla que, em inglês, ele basicamente representa a tradução de ambiental, de social e de governança. Então, basicamente, são 3 pilares que, se nós analisarmos direitinho, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos uma série de direcionamentos que as Nações Unidas ali colocaram como objetivos para que até 2030 nós conseguíssemos alcançar e, de fato, que existisse mundo para as próximas gerações. Então, o ESG basicamente é um compilado desses grandes objetivos para conseguir estruturar os 3 principais, né? Óbvio que todos eles se desdobram, eles são interconectados, mas esses 3 principais pilares e, de fato, que nós consigamos fazer uma diferença pragmática no dia a dia, no cotidiano. E aí, em geral, as pessoas falam, mas isso é para empresas? Isso é para governo? Isso é para quem? Isso é para todos nós. Até mesmo dentro da nossa casa, nós temos a possibilidade de praticar ESG. E até uma pequena correção, geralmente as pessoas falam ESG por ser uma sigla em inglês. Em português seria ASG. Mas, por via das dúvidas, todos nós acabamos falando ESG no dia a dia. E eu não vejo problema nisso também. É uma forma de abrasileirar alguma coisa, tanto quanto nós falamos com o futebol, com o vôlei, com o basquete, com o uísque, né? Sim. Enfim, vários outros termos que nós trazemos para o nosso idioma. Legal. Mas dentro de casa, como que nós trazemos o ESG, por exemplo? Governança. A mãe chega para o filho e fala, pega as suas coisas agora. Fala, mas por quê, mãe? Porque eu mandei. Pô, isso é uma prática de abuso, né? De autoridade. Então, não, vocês estão muito sérios, pessoal. Foi uma piada aqui que eu vi. Mas é exatamente nesse... Não, mas sabe o que eu ia te perguntar, Nilo? Assim, eu já ouvi, né, para empresas, eu acho que é mais para as grandes, funciona muito bem, mas de fato dá para ser aplicado para todas as pessoas. Mas, assim, um exemplo na casa mesmo, assim, vocês conseguiriam passar, assim, para uma pessoa que está ouvindo agora.
Maravilha. Como ela consegue aplicar ESG na Bom, casa? Vamos passar aqui a bola para o André, então, exatamente no sentido de gestão de resíduos dentro de casa. Sim, sim. Quando a gente pensa na questão de gestão de resíduos, a gente está pensando no ESG. Hoje a gente a gente não tem como falar das questões ambientais sem pensar nas questões econômicas. Então, se eu faço uma gestão de resíduos dentro da minha casa, eu começo a pensar na questão de gerenciamento desse resíduo para que ele volte para uma sociedade onde eu faço essa cadeia produtiva funcionar. Então, se eu faço a minha separação de resíduo em casa, eu estou separando justamente o reciclado, o compostável, né? Que a gente tem que começar a pensar nessa parte do compostável. Sim. E o rejeito, que é aquilo que não tem mais jeito mesmo. Então, uma sociedade onde a gente tem essa preocupação com a gestão de resíduos, começa dentro de casa. Isso tem que começar dentro de casa. Porque daí eu reduzo o impacto que a gente causa na natureza. E isso é econômico, isso é dinheiro. Eu imagino que seja, mas eu acho que no Brasil ainda tá meio longe disso, né? Essa é a grande questão. Mas tem algum país, assim, que tá mais avançado nisso? Tem bastante, uma galera ali da Europa, né? Do norte da Europa, que tem uma consciência. Japão também. Ou tem alguma cidade no Brasil? Olha, Santos. Nesse sentido, eu acho que em cidades sustentáveis, cidades inteligentes, a gente tem alguns exemplos, né? Eu vejo bons relatos de Curitiba, por exemplo, em alguns focos nesse sentido. Mas quando nós falamos de gestão de resíduos, esse é um dos exemplos que a gente pode trazer para dentro de casa. Qual que é a grande sacada do ESG? Quando nós falamos sobre gestão de resíduos, por exemplo, o primeiro passo que vem à cabeça, fala, tá, mas todas as famílias brasileiras, elas têm condições de separar os resíduos? Lembrando que resíduo é uma das coisas dentre milhões de possibilidades de se trabalhar nesse sentido. Mas eles têm possibilidade de fazer isso? Né? As pessoas, elas têm a capacidade econômica, financeira e tudo mais para fazer uma coleta seletiva, levar uma pilha até o lugar de descarte correto, por exemplo. Tá, vamos avaliar se tem ou não, mas elas têm consciência para isso. E aí fica difícil de falar de quem é a responsabilidade de fornecer a consciência. Porque é aquela frase, eu não lembro o autor agora, mas que o universo é do tamanho do nosso conhecimento. Essa frase, se não me engano, é do Einstein. Que o universo é do tamanho do nosso conhecimento e que muitas vezes a pessoa ela não conhece algo, então aquilo não é responsabilidade dela. Mas a partir do momento em que ela passa a conhecer um tema, passa a ser responsabilidade dela dentro da realidade em que ela está inserida. Como uma nutricionista chega para uma pessoa em situação de vulnerabilidade e fala, pô, seu Joaquim, mas o senhor não pode ficar comendo mortadela, tomando, sei lá, café com muito açúcar, tem que comer uma coisa mais saudável. Minha filha, mas eu vou comer o quê? Isso aqui é o que o meu dinheiro consegue pagar. Então, são vários pontos, né, que trazem para essa questão da consciência e, de fato, de entender a conectividade desses temas. Isso funciona muito bem para empresas, como você comentou, porque é algo que já tem sido explorado, né? Pelo menos o consciente coletivo nesse sentido. Mas no dia a dia, como que a pessoa entende que ela fazer uma coleta seletiva vai impactar diretamente no bolso dela? Vamos supor que nós vamos abrir um comércio na beira da praia. Nós não fazemos coleta seletiva. De certa forma, o nosso resíduo está indo para no oceano, está entupindo bueiro, que pode ser que uma enchente venha alagar e fazer a gente ter um prejuízo gigantesco. Eu vejo um grande exemplo, é um amigo nosso lá do longboard. Eu faço algumas ações de limpeza de praia e aí tem o Rafael do longboard 013, ele vem fazendo umas ações de conscientização. E ele começou a trabalhar com um rapaz que é um comerciante de praia. E ele, na conversa com o rapaz, ele falou, o meu ambiente, eu vou manter ele limpo. Aí ele colocou uma bituqueira e ele limpa todo o entorno da barraca dele ali no Canal 2. Você até deu esse exemplo de bituqueira. A gente já conversou, né? A gente até fez um trabalho junto com Formiguinhas na Praia, não sei se já ouviu falar. Sim, Alessandro. E é uma absurda quantidade de bituca que o pessoal joga na praia, assim, é muito grande, né? Então, vamos aproveitar o gancho, porque a gente tem, isso foi Marcos Poiato que pontuou,
Marcos Poiato é um senhor que está desenvolvendo um projeto aqui em Santos. Se eu não me engano, tá? São quase 20 bituqueiras ao longo da praia. Se alguém quiser saber direitinho, é só entrar lá no site do Instituto Lixo Zero, Baixada Santista. Tem todas as bituqueiras, que foi um projeto do Lixo Zero junto com o Poiato. E ele faz a retirada e manutenção de todas essas bituqueiras. Legal. Ele pega as bitucas e transforma numa celulose que pode ser utilizada e aí ele distribui para quem quiser utilizar. Por exemplo, ele fez junto com a comunidade de Paraisópolis, o troféu que foi entregue no prêmio ESG da Tribuna. Olha só. Né? Caramba. Com uma As celulose bitucas de cigarro? toda de cigarro. Toda Olha de cigarro. Incrível. Tá? Então, o que acontece? O pessoal da Tribuna fez a parte de acrílico, coisa mais linda, e adequou ali dentro do troféuzinho que ele fez todo colorido, ajeitado, que é uma celulose retirada da bituca. Tem como ver aí, Guilherme? Assim. Ah, legal. Foi um prêmio agora, faz 2 semanas atrás. Faz 2 semanas atrás eu fui até lá na premiação, porque eu estou colaborando com o Instituto Lixo Zero, Baixada Santista. E só para pontuar, aproveitando, você falou se tem alguma cidade, ele pontuou Curitiba. Curitiba é referência. Sempre que a gente fala alguma coisa, Curitiba, o pessoal sempre fala, não tem lixo na rua. Só que quem ganhou a referência agora foi Florianópolis, como cidade lixo zero. A consciência é geral dentro dos condomínios, nas praias, na cidade. Então, eles fazem toda a separação de resíduos. Aí? Isso aí. Esse entorno todo Caramba. é de bituca de cigarro. Tá? Nossa, olha. Isso é muito legal. Bituca de cigarro. Foi o prêmio ESG da Tribuna. Eles premiaram ações e atividades aqui da Baixada Santista e de outras cidades. Por exemplo, o pessoal da Câmara Municipal, se não me engano, de Campinas também ganhou. Né? Então não foi só daqui da Baixada. São Vicente ganhou com a parte de letramento climático, né? Que foi um problema que eles tiveram lá na Vila Margarida e em cima do problema eles foram trabalhar junto com as comunidades. Então eles trabalharam o prêmio voltado para cada um das letras, do E, do S e do G. A Tribuna vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Então vale a pena a gente citar a Tribuna, né? Com esse projeto que eles vêm falando de ESG. O Porto de Santos também, né? Sim, com o manifesto. O Porto já né? vem discutindo. Eles têm um manifesto ESG Porto, acho que é esse o nome. Sim, é o manifesto ESG do Porto e também tem um manifesto paralelo que é para micro e pequenas empresas, né, aqui em Santos. É exatamente nesse sentido, é para os grandes. Porque, olha só, é igual, os grandes é os que ganham os prêmios. Porque acho que por causa do volume, né, da dimensão. Só que o que os pequenos podem fazer também, às vezes nem para ganhar prêmio, mas para conscientizar e para ajudar. Bom, posso contar uma historinha? Pode. Basicamente, imagina o seguinte, nós estamos em um cenário em que o mercado consumidor ganha acesso à informação. Então, hoje todos nós aqui, temos acesso ao Instagram, um LinkedIn, um Google, que seja, e nós conseguimos uma informação muito mais rápida do que muito antigamente. Então, imagina o seguinte, há 60 anos atrás, somos uma família, estamos assistindo uma televisão e passa lá na TV, no horário nobre da novela, que o aspirador de pó X é o melhor, comprem. Então, o canal Omnichannel ali, né, o único canal de comunicação para conseguir, de fato, levar alguma coisa para o mercado. Então, o acesso à informação, ele leva uma possibilidade até mesmo de comunicar de formas diferentes. Mas isso também faz com que se tenha um efeito colateral. Se eu tenho acesso à informação, e informação rápida, eu consigo julgar se eu vou comprar daquela empresa ou não. Por exemplo, as empresas que saem na mídia que têm, de alguma forma, a utilização de mão de obra análoga à escravidão no processo produtivo. Aí o que acontece? O mercado consumidor, quando é um pouco mais consciente naquele nicho, faz um boicote. Aí a empresa vai lá e fala, mas eu não sabia que o meu fornecedor tinha isso. Mas como você não sabia? Como você contratou alguém sem fazer a diligência? Sem ter um processo de compliance? Então isso nos traz um olhar de um capitalismo de stakeholders, em que o foco não é mais só
a empresa e o consumidor. Não é só mais aquela venda absurda, massiva, e sim toda a relação que está envolvida na cadeia produtiva. Então, por exemplo, se hoje, antigamente não, né? Eu sou das relações internacionais, mas se tinha um olhar muito específico de que o sistema internacional era uma mesa de sinuca, uma mesa de bilhar. Cada movimentação de cada país ali refletia nos demais e tudo mais. Mas hoje, se a Greta Thunberg fizer uma declaração no Twitter dela, no Instagram dela, isso vai parar numa Assembleia Geral da ONU. Se o Médicos Sem Fronteiras fizer uma denúncia, acontece a mesma coisa. Se uma pessoa influente fizer, então percebam que a gente tem uma soberania compartilhada pautada na informação. E o consumidor está vendo isso, ele está consumindo isso. E muitas vezes esse acesso à informação, ele traz um olhar de diligência, que é basicamente esse exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor que, sei lá, um amigo nosso tem um hábito de beber, de gastar muito, de fazer dívida com bebida e tudo mais, e ele chega pra gente, pô, eu preciso de R$1.000 de cada um emprestado porque eu tive uma ideia inovadora de negócio. Primeira coisa na nossa cabeça, putz, esse cara vai gastar com cachaça. Exato. Né? Agora, se é uma pessoa... Vai ter aquela confiança, né? Exatamente. ESG é sobre confiança. Diante de todo esse cenário, como a empresa consegue surfar nessa onda de reputação, de confiança e de provar que ela realmente é uma empresa confiável. Porque se ela tentar mascarar de alguma forma, isso é greenwashing. Ela está tentando mascarar um dado para parecer verde, quando na verdade ela não é. E quanto mais verde de fato ela for e ela tiver como provar, ela tem acesso a benefícios. Ela tem acesso, por exemplo, a linhas de crédito, isso no caso internacional, se for uma empresa grande. Empresas da Europa, por exemplo, né, e de capital aberto em especial, até 2027, se não tiver um relatório de sustentabilidade que seja palpável, que seja diligente, material, eles perdem uma série de benefícios. E logo, se a gente tem uma empresa daqui que exporta para lá, ou uma empresa daqui que atende uma empresa que exporta para lá, percebam que essa cadeia fica muito frágil. Então a gente precisa olhar para isso. Até o pequeno que atende o grande que... Por quê? Porque senão vai doer no bolso. Não é nem questão de, vamos salvar o mundo. Vamos sim, a ideia é essa. Mas a questão é como que nós... Econômica também faz diferença. Principalmente. Né? Principalmente nesse sentido de reputação. Porque se eu demonstro para a minha cadeia produtiva, fornecedores, clientes e tudo mais, que eu sou uma pessoa socioambientalmente... uma empresa socioambientalmente responsável, isso me abre portas. E muitas vezes pode ser que nesse primeiro começo, no tranco ali, seja uma porta econômica. Mas que amanhã ou depois, isso vai se tornar uma questão de consciência também. Porque é básica de economia aqui, né? Regra básica, lei de oferta e de demanda, de procura. Então, se todo mundo está fazendo e eu não estou, o problema está em mim. Eu não estou falando de questões assim de, todo mundo toma cachaça e você não, né? É uma questão de gosto, uma questão de preferência. Mas nós estamos falando aqui num olhar que é muito mais voltado para essas 3 letras que estavam ali. O E, o ambiental, o social e a governança. Que aí entra uma paulada de ODS. A gente está falando de proteger o rio, de proteger o oceano, proteger a terra, proteger a vida sobre a terra. Aí no âmbito das pessoas, um trabalho digno e tudo mais, assim sucessivamente. E na parte de governança, uma coisa que é muito importante, principalmente no cenário internacional, é o combate à corrupção. Então, como nós conseguimos trazer diligência para as nossas relações? Então, uma empresa pequena, um MEI consegue ser ESG também. Ele consegue olhar para tudo isso e falar, beleza, como que eu me encaixo nisso aqui? Porque amanhã ou depois, quando for regra, eles vão procurar alguém que já faz isso. Fala, nossa, mas eu sou fornecedor de tecidos, de produtos têxteis aqui. Aí o concorrente não está olhando para isso, mas eu estou. No momento que isso vira uma regra, que isso vira uma boa prática de mercado, as empresas vão procurar comprar o produto dele. E aí todos os concorrentes dele vão correr atrás absurdamente de aprender a fazer isso. Vão gastar muito e às vezes esse próprio cara é que vai vender curso para eles. Vai vender a capacitação, uma consultoria de adequação ESG. Então quem chegar primeiro bebe água limpa. Isso assim, na parte econômica falando, né? Sim, sim. Assim, eu sei que você até mencionou, né? Existem possibilidades de crédito internacional.
O governo ajuda em alguma coisa, assim, para empresas que buscam seguir essa cartilha do ESG ou não, necessariamente? Existem algumas iniciativas que são governamentais, né? Em geral, elas acontecem em âmbito municipal. O Sebrae apoia bastante isso. Existem outros atores ali que incentivam essa prática, mas é até engraçado. Eu vou puxar na minha memória que uma vez que eu participei de um evento da ONU, foi online. Lá eu me inscrevi, eles me aceitaram. Não lembro agora qual foi a pasta dentro da ONU. Se eu não me engano, a parte de geração de riqueza e renda, alguma coisa assim. E eu fiz uma pergunta, eu falei, qual é o sentido da gente criar diretrizes e tudo mais se a aplicação prática dessas diretrizes acaba se perdendo no meio do caminho? Acaba se tornando uma coisa muito institucional. Lembro que o diplomata, ele era suíço, inclusive levantou a mão ali para responder a minha pergunta. Ele disse, a nossa função é criar política pública internacional, é criar diretriz. A sua função é estar aqui prestando atenção e traduzir isso para a sua sociedade. Aí eu fiquei até com vergonha na época, mas eu falei, acho que foi o tapa na cara mais lindo que eu já tomei na minha vida. Eu falei, gente, cadê a sociedade aqui? Cadê o pessoal aqui? Para entender isso aqui, traduzir isso aqui em política pública. Ah, isso daqui funciona para minha cidade? Falar, funciona. Então vamos pressionar a gestão municipal? Fala, não, isso daqui, melhor ainda, a gente consegue fazer via terceiro setor, que é muito do trabalho do André. Via até mesmo o segundo setor, da parte das empresas. E parar muitas vezes de ficar esperando uma solução. Até uma grande questão que nós temos de, um salvador virá nos buscar para entregar a salvação. Eu acredito, assim, seria ótimo se acontecesse, mas a probabilidade é muito baixa. Muito baixa. Até no exemplo, nós passamos a Páscoa agora, né, que a pessoa que veio para o mundo para trazer a salvação, de fato, foi assassinada. Então, uma das pessoas, né, existem diversas outros mestres aí que pisaram na Terra com esse mesmo intuito. Por quê? Por questão de consciência. Então, a articulação começando de baixo para cima, ela é muito mais eficiente do que de cima para baixo. Precisa ter uma relação simbiótica. Os dois precisam estar em consoância ali, em acordo nesse sentido para conseguir de fato alcançar um objetivo. Mas se não existir a articulação, a mobilização de levantar bandeiras, falar, tá, dentro do ESG o que eu posso contribuir? Beleza, é dentro da parte de reputação, né, das empresas e tudo mais, é dentro de visibilidade ESG. O André na parte de sustentabilidade ambiental na prática. Aí vocês chegam, por exemplo, com a parte social. Então, como nós vamos auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade? E com o tempo e organização, isso vai tomando proporção até que isso se torne uma demanda pública. Porque, basicamente, até uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é que nós somos os principais legisladores das cidades, dos estados e dos países. O vereador, ele assina, ele propõe a lei, ele vota, mas quem vive a realidade somos nós. Sim. Então, se nós não tivermos a articulação e a audácia de entender a nossa realidade para conseguir levar isso para a transformação e criação e até mesmo derrubada de política pública, isso acaba atravancando todo esse processo. E aí, de fato, o ESG vira mais uma coisa institucional. Sim. Tanto que até a própria ONU disse, né, lançou um relatório recente, não é tão recente assim, final do ano passado, que o mundo não está cumprindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí tem ali um dado, não lembro exatamente da porcentagem, mas tá, nós precisamos de fato de ser mais pragmáticos. Aí você vai ler lá nos comentários do LinkedIn, o pessoal falando, mas a ONU não faz nada. Cara, eles estudaram todo o cenário internacional para conseguir criar a diretriz. O que mais que eles querem? Que a gente vai lá, que eles venham aqui, coloquem um policymaker lá, os capacetes azuis, para ficar fiscalizando tudo que a gente faz e tudo mais. É conscientização, né? Eu já vi caso Mãe, deu esse exemplo aí. O que adianta colocar na praia lá a bituqueira?
E a pessoa Você vê a simplesmente bituca- não ia. Você vê a bituca no chão, do lado da bituqueira. Exatamente. Então, assim, acho que as pessoas têm que se conscientizar mais, né? É, Eu sei que Santos tá com bastante projetos, né? Sim, a gente Nesse tem sentido. o movimento ODS Santos, isso partiu da ACS, juntamente com a secretaria, era uma diretoria, acho que virou parte de secretaria, o Fábio Tatsubo, né? Fábio Exato. Tatsubo, É. ele Fábio é... Tatsubo. Sempre, É uma o Fábio sumidade. Tatsubo já veio É. aqui, sempre quando fala em SG, Não, ele é maravilhoso. alguém menciona o nome dele. Ele realmente é 10, né? E aí agora já esse movimento que era aqui regional, né, ele vem brigando para que a coisa aconteça a nível Baixada e Estado. Então já juntou o movimento ODS Santos ao movimento nacional ODS São Paulo, né? Justamente ele estava até em Brasília discutindo isso lá. A gente estava falando do governo federal que está apoiando dentro de uma secretaria do governo federal movimentações voltadas para as ODS. Então a gente discutiu ODS, a gente está discutindo ESG. Sim. É que a gente sempre pensa e imagina no ESG voltado mais para o empresariado, né? Uhum. E dá para a gente fazer ESG o tempo inteiro pensando num pequeno comércio, né? Qual que é a parte social daquele pequeno comércio, qual é aquele planejamento da governança, né? E as questões ambientais. O pequeno comércio ele pode pensar na questão ambiental, voltando lá no início da nossa conversa, pensando em resíduo, né? Porque ele pode ganhar dinheiro com o resíduo dele, né? Sim. Né? Então é pensar dessa forma aí. E hoje a gente tem aqui uma referência, né? Que é o Fábio Tatsubo, dessa movimentação e essa articulação. Teve até um evento semana passada aqui no centro, justamente para chamar atenção para os movimentos ODS e para que todas as cidades da região ela tenham esse pensamento dentro das suas secretarias ou, né, prefeituras, e para que exista a transparência, né? A principal ideia e articulação ali é a transparência. Eu né? creio também que, assim, além da conscientização que nós temos que ajudar as pessoas a terem, o governo deveria ajudar um pouco mais nessa situação, né? Não para se aparecer, mas para ajudar mesmo, né? Porque eu vejo que às vezes eles travancam as coisas, tudo, para pensar, não, aqui não vai ajudar eu me expandir eu politicamente. Tem que fazer alguma coisa para acontecer o que a ONU pede, o que a sociedade, o que o mundo precisa, né? O que vocês acham? Eu acho que é relacionado a políticas públicas. Você desenvolver políticas públicas pensando em todos os níveis dentro, por exemplo, a gente está pensando numa cidade, né? Então, se eu penso na questão de ODS, a gente está discutindo aqui ODS falando de ESG. A gente vai dentro do shopping, a gente vai discutir isso. Eu acho que alguns dentro do shopping já escutaram falar isso. Mas se a gente for para as áreas periféricas, aqui esquece, meu filho. O cara joga o resíduo dele pela janela. É a realidade dele, ele não tem acesso às coisas, né? A gente vem fazendo algumas ações de limpeza e você vê que o impacto nas áreas periféricas com relação a resíduo é muito maior. Então está faltando acesso e políticas públicas que cheguem a essas pessoas, né? Hoje a gente tem o segundo rio mais poluído do mundo em microplástico. E aonde está isso? Em São Vicente, Vila Gilda e Samambaiatuba. Caramba. Rio Bugres, o segundo rio mais poluído do mundo. Porque o povo joga. O povo joga. Falta educação, falta acesso, falta o poder público ali orientando a população. Então, como é que eu vou falar de limpeza, educação, gestão de resíduos se a pessoa não tem o mínimo de orientação, né? Ele vive num lugar completamente inadequado. Isso cresceu demais nos últimos 30 anos aqui na Baixada, né? Vai jogando o pessoal para mais longe e faz vista grossa. E aí, por exemplo, a gente discute algo que é interessante, a questão do consumo, porque eu vou
comprar um produto de uma empresa onde eu tenho credibilidade, eu confio nela, vou comprar um Apple, porque eu sei que o negócio é bom, ele investe, ele faz serviço social, ele faz toda uma questão. Beleza, né? Mas será que aquela pessoa lá das áreas mais vulneráveis, ela tem o mesmo acesso à informação que eu tenho? Para poder falar, olha, eu vou comprar um Apple porque ele tem essa questão ambiental. Não, ele vai comprar um Apple porque o negócio é bom, faz uma bela de uma propaganda, todo mundo quer ter, né? Tem gente que aluga Apple, né? Pra ir pra O festa. iPhone, né? O iPhone, né? Igual, aqui, a gente já teve aqui no podcast algumas pessoas que já trataram sobre o ESG. Na parte de governança, não sei se vocês conhecem a Viviane de Paula. Não conheço. Até o Fábio Tatsubo que... Viviane de Paula, ela de Itaém, não é? Exatamente. Itaém, Ela fez um projeto Excelente. excepcional na Maravilha. área de governança. A gente teve também aqui o projeto Noel. Sim, do André. Isso. André. O Óleo Noel ali Óleo no Noel. Jardim Projeto Samuel, Óleo Samaná, Noel. Samaná. E o Eco Brincar. Eco Brincar, eu lembro desse rapaz num festival oceano do Instituto Lixo Zero. Então Eles tem fizeram, ali. ele faz os jogos com material reciclado. Sim. Exatamente, Fenomenal isso exatamente. aí, né? Legal. A gente falou com o Claudio da Autoridade Portuária sobre ESG também. A gente falou com a Estela sobre... Governança, cidades inteligentes, né? cidades inteligentes. É. Sim. E a gente teve um monte aqui. Se eu for ver aqui, tem muita coisa aqui ainda. Então, e a gente tá tentando trazer essas informações para todos. Porque igual um podcast, a pessoa que está numa área distante, numa área de tem vulnerabilidade, acesso. tem acesso. Porque praticamente hoje todo mundo Todo tem mundo tem um acesso celular. Sim. ao celular, a um YouTube, alguma coisa assim. Então a gente tá tentando fazer a nossa parte. Sim. E precisamos trazer pessoas igual vocês também, que são os especialistas, para que a gente possa aprender cada vez mais, né? E como que o André, principalmente agora, pergunto pro André, como você trata a área ambiental em sala de aula, Tá. para os seus alunos? Hoje, eu desde 2006, eu tô numa escola técnica, né? Eu acho que eu fui evoluindo dentro da minha área de educação e me encontrei quando eu caí no ensino técnico, né? O ensino técnico a gente é de nível médio, né? Mas no ensino técnico você consegue levar uma informação diferenciada. Porque a gente tem que entender que esse jovem ele vai para o mercado de trabalho e mesmo que ele não vá para as questões ambientais, ele tem que ter um conhecimento de causa porque ele vai continuar neste planeta que é o planeta único. A gente teve essa semana, agora dia 22, o Dia da Terra. Né? Então é uma data que a gente deve sempre lembrar e as questões ambientais. Então eu sempre comemoro uma data ambiental. Em vez de comemorar o Black Friday, Dia do Consumo, essas coisas, a gente sempre, né, a gente está sempre postando e falando com os jovens voltado para as questões ambientais, para que eles tenham uma consciência com relação ao planeta. E o que a gente costuma fazer? Justamente participar de palestras, ações, não ficar somente na sala de aula, porque você fica na sala de aula, o aluno fica cansado da tua cara. Ele não aguenta mais, já te vê a semana inteira, né? E aquilo que você fala, às vezes ele fala, mas daí ele vai assistir uma palestra e vai escutar aquilo que a gente já falou, né? Nossa, o professor tinha razão. E aí você vai ver, pô, o mercado de trabalho tá falando disso, o meio ambiente tá falando daquilo, né? E a gente sempre vem reforçando isso. Por exemplo, a gente agendou para essa semana aí uma visita técnica numa área de recuperação ambiental, que a gente trabalha com um técnico de meio ambiente. E nessa semana mesmo, agora, dia 24, amanhã, vai ter uma discussão da ampliação do aterro sanitário de Santos. Então, será que é necessário ampliar um aterro sanitário? Ou não? Aí entra uma discussão, eu não li a rima, eu não vou, né, falar sobre isso especificamente, mas eu sei que eles vão ter que desmatar uma área para você depositar o nosso resíduo. Então você vê como é que está a nossa situação. O aterro sanitário ele já está zerando.
né? O tempo de vida útil dele já está acabando. E são coisas que a gente tem que discutir e trazer isso para o jovem, mostrar para ele, gente, daqui a 10 anos são vocês que estão aí no mercado como engenheiros ambientais, seja lá o que for. Né? Daqui a 10 anos eu estou aposentado, se Deus quiser, viajando. E vocês vão estar fazendo o quê? Né? Então, é mostrar isso para eles, né? No dia a dia com ações. Então, por exemplo, a gente fez uma ação dia 22 de março, foi uma parceria que a gente fechou, o Recicla Mundo, o Instituto Recicla Mundo, com a Sandra, o Surf Raízes, que é a instituição que eu colaboro lá no Japuí, o Rotary Clube Santos Gonzaga e a ETEC Escolástica Rosa junto com a ETEC de Cubatão. A gente fez o Dia Mundial da Água, né? E aí, por exemplo, a gente começou na semana com uma palestrinha, uma conversa, né, com os alunos, explicando, gente, essa questão da gente ir para a praia para fazer a retirada de resíduo é muito maior do que você retirar somente o resíduo. Você tem que entender que isso é uma participação coletiva, onde você vai fazer uma socialização, vamos tomar um café da manhã, vamos nos divertir, mas vamos tirar resíduo. E a gente foi lá para o José Menino, a gente tirou 90 quilos de resíduos da praia. E isso o poder público já tinha passado 3 vezes ali para limpar. Nossa. Foram 2.000 bitucas de cigarro, né? E aí, numa conversa com o Poiato, é isso que eu acho muito legal. A gente tem que conversar com as pessoas que conhecem. Ele falou, olha, nunca deixe os caras pôr a mão na bituca sem luva. Eu falei, não, a gente sempre distribui luva. Ele falou, então, tem outros cuidados que a gente vai ter que discutir. Então, são coisas que as ações, elas têm que evoluir também, né? A questão de conscientização, mas também, em primeiro lugar, a segurança das pessoas. Sim. Né? Isso não impede de fazer também, né? Eu não sei quem tava falando pra mim também que eles estavam fazendo ações ambientais e sempre levavam água, um copo descartável. Aí eles viram, poxa, não, por que copo descartável? Dualidade. Então, aí agora eles levam o seu copinho. Cada um leva cada um leva o seu copo pra beber. Sempre que a gente faz algum tipo de ação, a gente coloca lá, leve sua caneca. Porque em algumas ações a gente tem um apoio de um pessoal do Japuí, porque a gente faz lá em Itanduva a limpeza, e aí lá tem 2 fábricas de açaí, né, de sorvete. Então a gente compra o sorvete da pessoa do bairro, né? Então nada mais justo, né, investir num comércio local. E ele cresceu, esse açaí, ele cresceu muito aqui na Baixada Santista. E a gente fala, você quer comer açaí? Traz sua caneca. E não esqueça da colher. Boa. Né? Então não toda trouxer, ação, vai ficar assistindo. Quem não trouxer vai chupar o dedo, porque não vai enfiar o dedo ali no açaí. Então é uma forma da gente já conscientizar as pessoas que quer participar da ação, você traz tudo que você precisa dentro da sua mochila. E não deixa nenhum resíduo na praia, porque você vai ter que retirar esse resíduo depois. E o que me deixa impressionado, né? Você falou lá do Iquitanduva, é que o acesso àquela praia, você tem, acho que são 2 acessos, né? Isso. Mas tem que ser um é pelo morro, o outro, eu já fui algumas vezes pra lá, mas eu fui pelo morro. Tem uma outra estrada que fala. Mas pra vocês tirarem o lixo de lá... Então, a gente já fez uma ação lá atrás, com o apoio do pessoal das embarcações, e a gente conseguiu retirar uma grande quantidade. Mas isso faz tempo. Normalmente... é trilha. Nossa. É trilha. E, por exemplo, você vai lá, a gente fez uma ação junto com o Sea Shepherd agora em janeiro. Né? Foram quase 150 quilos de resíduo, por aí. Foi mais ou menos isso. Eu não lembro de cabeça, mas é mais ou menos isso. Mas a gente tava em 50 pessoas. Já então aliviou bastante, você né? fragmenta essa questão aí. Né? E aí é legal, porque o Sea Shepherd, você sabe, ele tem um conhecimento vasto nessa questão, tanto de mídia, né, quanto das ações. E das ações a gente já vem fazendo um bom tempo, a gente já sabe o que fazer. Mas da mídia é muito legal, porque eles já vão postando, vai soltando aos poucos durante a semana, e vai, olha isso aqui que aconteceu. E nessa brincadeira aí, ele já vem monitorando Itaquitanduva, e é uma das praias mais poluídas por resíduo plástico da Baixada Santista. Por que disso? Porque justamente o poder público não faz a ação de limpeza. Mas não deveria ser, porque igual, é difícil de você... 30 minutos, né, de caminhada para você entrar na praia, né? O resíduo não é do visitante.
Ah, não é do O visitante? resíduo vem do mar. Eu pensava que fossem as pessoas que jogavam lá. Não. A gente tem tirado, às vezes, umas garrafas de vidro, umas latinhas. A maioria é resíduo que vem flutuante, que a gente chama de resíduo Nossa. sobrenadante. Né? A gente acha muita tampinha, muita haste de cotonete e de pirulito, pino de droga, um monte. Nossa. Muito. Então o cara não vai lá pra praia pra se drogar, Uhum. né? Mas a gente acha muito. E aí vem da onde? De toda a nossa região, porque a gente já fez junto com as formiguinhas lá no Canto do Forte, Sim. o que tinha de material particulado ali. Então, o que é? É característico da região. É muita corrente marítima que joga Joga na praia. E aí, por exemplo, ali em Itaquitanduva vem muito de dentro do estuário de São Vicente. Muito, Nossa. tem bastante. Né? Então, tudo que a gente faz no continente vai parar no mar. Então, não tem para onde correr. Né? Jogou um papel de bala na rua, vai parar no mar. A natureza, Mas ela é tão cobra o simples, preço, mas né? Mas é tão simples, né? A gente pegar uma sacolinha, consumir, colocar dentro da sacola e depois colocar no lixo mesmo, né? Esbarra numa questão tão de política simples. pública, como o André comentou. É até um esboço que eu estava Não, mas fazendo. isso não é nem política pública, é a gente mesmo, né? Ah, não, E tudo bem. Eu digo num sentido de contexto geral. Porque, por exemplo, nós entendemos que de fato é simples, que é tranquilo e fazemos isso na maior parte das vezes. E tem gente que nós conhecemos do nosso convívio, que tem a consciência, que pratica, que fala isso. Aí às vezes está na rua ali, nossa, eu vi essa lixeira aqui, deixa eu jogar essa casca de banana aqui mesmo. Vai só uma casca de banana, mistura o lixo orgânico ali, o resíduo orgânico com o resíduo reciclável e assim sucessivamente. Então é uma questão de conveniência ou uma questão realmente de um plantio de uma semente? E eu até respondendo a pergunta que vocês fizeram, né, sobre vocês acham que deveria ser o poder público, é uma dualidade muito grande, porque as pessoas acreditam que o poder público não faz o suficiente. E o poder público se diz sobrecarregado porque as pessoas estão sobrecarregando a demanda da máquina. Então, o que a gente faz, né? Então, eu sou muito mais daquela frase: qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Cara, se eu não concordo com alguma coisa que tá acontecendo, eu vou tentar fazer diferente. E aí, o que eu preciso para convencer as pessoas de que elas façam diferente também? Preciso ter um Instagram? Preciso postar alguma coisa? Preciso desenvolver a minha oratória, a minha persuasão, a falar melhor? Com quem eu preciso me conectar? E eu crio um plano de ação. Se aquilo realmente for importante para mim. E é muito louco isso, porque tudo aquilo que o nosso coração vibra de verdade, dá para a gente atribuir ODS, ESG, responsabilidade socioambiental em algum movimento. Estava falando pro meu pai esses dias. Meu pai gosta muito de futebol, corintiano, roxo, mora lá em Ribeirão Preto até hoje. Minha mãe me manda mensagem às vezes, porque eu sou de lá. Nossa, pelo amor de Deus, dia de jogo aqui, eu querendo dormir, não sei o que. Tá, pai, como você pode mudar o mundo através do futebol? Ele não me respondeu essa pergunta ainda. Mas não só através do futebol, em diversos outros aspectos que nós temos preferências na nossa vida. Ah, o fulano faz crossfit. Beleza, e dentro do crossfit, aquilo que você desenvolve, aquilo que da própria comunidade, ali da sua vizinhança que vocês têm, que são um diferencial. Então, como está essa relação com a nossa comunidade próxima? Porque isso também é um problema do século XXI. Né? Nós temos muita proximidade com tudo aquilo que está longe, e isso não é eu não estou criticando isso, a tecnologia ajuda demais, mas a distância se cria uma barreira muito grande com quem está do nosso lado. Eu, por exemplo, eu sei o nome só de 2 vizinhos meus. Tipo, dos filhos, das crianças e tudo mais, eu não sei mais. Eu não conheço. Antigamente, quando eu morava lá com os meus pais, em Ribeirão Preto, eu sabia o nome de todo mundo. A gente brincava na rua e conversava. Hoje em dia, não. Hoje em dia não Verdade, existe mudou mais muito isso. Ah. E até a própria internet, né, parafraseando o André aqui nesse sentido de levar responsabilidade para a criança, para o jovem, para o adolescente. Você vai conversar com uma juventude hoje em dia. Meus priminhos ali, de 12, 13 anos. Cara, o que você quer ser quando você crescer? Fala, nossa, eu quero ser youtuber. Eu vou ser streamer. TikToker. Eu vou ser streamer. Tá, mas o que você vai falar? Eu vou jogar League of Legends.
Cara, não é errado. Tipo, tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um, nós temos os nossos hobbies, nossas preferências. Mas tá, como que a gente tá pensando em questão de manutenção de estruturas? Então, beleza, amanhã ou depois não vai ter ninguém querendo ser diplomata para trabalhar nessa questão da ONU. Então, a ONU vai morrer? Isso assim, no ambiente de Brasil e tudo mais, pelo menos internacionalmente eu não tenho esse dado preciso. Mas a ONU vai morrer? Ou então as estruturas que nós construímos, que podem sim ser adaptadas de uma forma disruptiva para quebrar esse paradigma que as gerações anteriores nos trouxeram, mas que isso precisa continuar. Então mostrar na prática como que isso dói nele é importante. E aí eu até lanço uma ideia para quem quiser aqui. Quem quiser, gente. Eu não tenho condições agora de colocar em prática essa ideia, mas foi uma coisa que eu pensei. Como eu ensino os jovens hoje em dia? É com o streaming de jogo? Então vamos criar um jogo que tá jogando ali, batendo um papo igual a gente tá agora e falando de coisa importante? Boa. Não sei. Se alguém tiver essa ideia, quiser um dia pensar em alguma Comprar coisa. essa ideia, vamos... Não precisa nem comprar, gente. É doado mesmo, assim, porque eu quero ver acontecendo, sabe? Já pensei nisso, em algo para relações internacionais, que é a minha praia, porque eu não me rendo, por exemplo, para dancinha no TikTok e tudo mais. Mas eu tento levar conteúdo o máximo possível, mas é importante que esses jovens entendam o papel deles de entender a estrutura que foi criada até agora, que é conceito básico de entender a história para não repetir muitas coisas da história, e aí sim vir com a inovação. E a inovação, ela entra até mesmo naquele sentido da empresa. Como a empresa faz ESG? Fala, nossa, eu estou pensando aqui, eu vou comprar um SaaS de gestão de resíduos e tudo mais. Cara, inovação não precisa ser uma invenção. E não precisa ter um peso igual da invenção da roda, da descoberta do fogo, nada do tipo. Cara, se eu tiver um processo que eu demoro 3 dias para emitir um orçamento, eu diminuo ele por algum motivo ali de organização interna para 2, e eu senti impacto no final das contas, isso foi uma inovação. Isso serve para tudo. Então, como eu inovo de forma simples e eu alcanço um objetivo que é monetário muitas vezes e de quebra eu ajudo na minha reputação e também no meio ambiente, também no social, na governança. Sim. Eu achei até esse exemplo aí que você deu, né? Por exemplo, vai de uma pessoa do CrossFit, o que ela pode pensar. Ou no futebol, eu lembrei da Alessandra, do Formiguinhas. Sim. A história dela, que ela começou, ela caminhava na praia. E daí, nisso que ela caminhava na praia, ela começou a reparar que tinha lixo. Ela se sentiu incomodada. Daí ela começou por ela mesma, pegava um saquinho na caminhada e começava a pegar o lixo. E daí que ela resolveu um dia chamar o pessoal usando a internet. Postou no Facebook. E falou, gente, ó, tal dia eu vou estar na praia pra andar. E quem quiser vir aqui andar e aproveitar, a gente pega os lixinhos, pode... E daí, pra surpresa dela, vieram algumas pessoas, né? E aí que começou. Sim. Então, assim, de uma... E vai crescendo. E foi crescendo, Exatamente. vai crescendo. As formiguinhas, elas têm um poder de engajamento muito forte. E acho que é isso que quando você viraliza uma ideia, ou alguma coisa que você quer que as pessoas entendam e compreendam, é você ter o engajamento, né? Então a Alessandra, por exemplo, ela fez agora, final de semana passado, ela fez 3 anos de projeto, né? E eles estavam ali reformando a ecobarreira lá no Rio Itinga, né? Então eu tava lá com um pessoal. E, por exemplo, é um baita de um projeto que alguma empresa poderia apoiar, Sim. já pensando nessa questão ambiental Sim. do ESG, né? Porque até agora na Páscoa, achei um barato isso, né? Ovo de Páscoa também pode ser ESG, né? Fiquei pensando, pode, né? Por E que muito não? legal esse comentário, André, das empresas apoiarem. Uhum. Olha como que é interessante isso. Se existe um projeto incentivado e a empresa investe nesse projeto incentivado, ela recebe ali algumas isenções, né, fiscais. Mesmo que não for um projeto incentivado, mas é um projeto de visibilidade, de impacto, ela recebe essa questão de reputação também. Porque o meu relatório de sustentabilidade não precisa ser só sobre o que eu faço dentro de casa, dentro da minha empresa. Ele pode ser também sobre o que eu incentivo que façam lá fora. Eu até conversei com um empresário uma época, tá, mas como que eu faço isso na prática? Qual que é o seu negócio? Aí falou, eu sou charcuteiro, eu sou o melhor do Brasil. Eu falei, é mesmo?
Então ensina a profissão de charcutaria para os jovens em situação de vulnerabilidade, que eles não têm emprego, que aí isso reflete, pô, o cara não tem emprego, aí ele vai recorrer para o crime, essa que é a questão que a gente ouve. Ele vai recorrer para o crime, então agora ele tem uma oportunidade de trabalhar, de fazer um produto com valor agregado. Aí ele olhou para mim, legal. Sabe, foi assim, um contato que eu tive ali que foi muito interessante nesse sentido, de expor. Então, a empresa ela pode incentivar. Isso traz um benefício para ela também, não é só porque, olha só, sou uma alma caridosa e tudo mais. De fato, você está ajudando outras pessoas, mas está se ajudando também a trazer visibilidade, confiabilidade e reputação, que nós estávamos falando até agora há pouco, né? Sim. Você estava falando de engajamento. Quais os temas, assim, que geram mais engajamento, assim? Vixe, Pra que me a gente colocou na possa parede. divulgar? Colocou na parede, né? Eu acho que se eu pudesse abrir o Google Trends aqui rapidinho, mas quando a gente fala de engajamento, é muito importante pensar em jornada da dor. Porque existem algumas formas de a gente comentar e expor aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, eu sou vegetariano, eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, antes que vocês perguntem. Mas quando me perguntam, mas você é um ativista? Não, não sou. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de escolher. Mas eu me coloco na obrigação de sempre que alguém me perguntar, eu vou falar o motivo, eu vou demonstrar os benefícios. No meu caso, tem uma pegada bem espiritual, mas também uma pegada de sustentabilidade também. Então, por exemplo, o que muda na vida das pessoas aderir ao movimento de segunda sem carne? Né? Não muda nada. A quantidade de proteína e tudo mais. Tá, existem outras fontes de proteína, enfim. Mas é uma escolha de cada um. Mas vamos supor que eu me importasse muito de que as pessoas parassem de comer carne toda segunda-feira, todo mundo. O que eu preciso entender? Eu não posso falar numa linguagem voltada para um público que já me entende, que é o maior erro que acontece hoje em dia. Então, eu tenho uma ideia e muitas vezes eu comunico para quem concorda comigo. Então eu vou atacar o problema de uma forma que quem me entende, quem me acompanha já concorda comigo. Tá dentro de uma bolha ali, né? A gente está dentro de uma bolha, que é a minha maior crítica para o pessoal das relações internacionais, cara. Assim, eu falo, a gente está dentro de uma bolha tão grande que se a gente não furar isso e levar para a sociedade, fica nessa de ego. Mas a teoria de não sei o quê, disso, daquilo. Tá, mas a teoria, X ou Y, para a diplomacia ou diplomacia de entes subnacionais. Tá, beleza, qualquer um dos nomes, tá, mas de fato o que está sendo levado para a internacionalização de uma cidade, para que na prática ela consiga exercer a função internacional dela, até de captar recurso internacional e resolver muitos desses problemas que a gente está falando. E não ficar só tirando foto ali com o cônsul de não sei que lugar, dizendo que tá tendo um departamento de relações internacionais. Não é errado, é um começo, beleza, a gente pega a tração. Mas então como que a gente fura a bolha? Entendendo a mente daquele que discorda de mim. Aquele que... Sabendo a dor dele. Sabendo a dor dele. Então onde eu ataco a dor do empresário que não tá nem aí pro meio ambiente? Vamos pegar o histórico de empresas, né, de construção da mentalidade empreendedora no Brasil. Se tem uma tradição muito grande de oligarquias e tudo mais que derivou de uma cultura de empresas familiares. Empresas familiares em um mercado voraz, sempre voraz. A gente foi colônia de exploração aqui no Brasil. Então, o mercado sempre voraz, é lucro, é produtividade e tudo mais. Mesmo quando não mais existia ali a mão de obra da escravidão, se passa para um mercado ali de exploração da mão de obra trabalhadora e tudo mais, de uma forma muito brusca. Então, o que o cara tem na cabeça dele? Nossa, mas está chegando cada vez mais regra, e eu preciso vender. Olha o tanto de imposto que eu pago, olha o tanto de conta que eu tenho, e o tanto de coisa que eu preciso desenvolver. O meu concorrente está vendendo mais barato que eu, meu fornecedor está me vendendo mais caro agora. Fulano lá atrasou na entrega, eu perdi uma venda por causa desse fornecedor. E o cara focado aqui, no comercial, preocupação, dor de cabeça, e às vezes é uma coisa que ele nem queria fazer. Mas o meu avô, meu pai e tudo mais tem a empresa há tantos anos, eu não estou padronizando, tá? Assim, aliás, eu estou padronizando, não estou generalizando. Mas que num geral isso acontece. Fala, qual que é o sonho da vida do cara? Ninguém sabe. Nem ele mesmo sabe às vezes.
ele tá tão preso dentro disso que ele não tem tempo de inovar. Ele não tem tempo de exercer a criatividade dele. Então, Mas é que, igual você falou, eu acho que o pessoal às vezes pensa assim, poxa, eu já tô pensando, imposto, é isso, aquilo, tenho que vender, correr atrás. Ainda me vem com mais uma proposta para poder fazer. esse é o bingo. Aham. Como que eu mostro que esse tema resolve pelo menos 2 desses Vai vários problemas ajudá-lo, dele? né? Exato. Fala, cara, quantos anos você tem? 50? Nossa, aí é óbvio que a gente não fala isso, mas pô, o cara tem 50 anos, tem aparência de muito mais. De tanta dor de cabeça, tanto estresse e tudo mais. Ó, e se a gente conseguisse reduzir aqui os impostos da sua empresa, te dar um espaço aqui para você ter uma qualidade de vida melhor, com a sua família, uma rentabilidade, ter uma viabilidade aqui para você inovar, para você conseguir investir um dinheiro, uma segurança, um tempo para pensar nisso e expandir. Já pensou você indo para feiras internacionais, vendendo seu produto para o mundo todo? Você, opa, como que funciona isso aí? Que é basicamente aqueles gatilhos de venda dos gurus da internet. Todo mundo já se deparou com algum. O cara, ele, em uma frase, ele te prende a atenção ali. Você já se perguntou, não sei o quê, como sua vida seria se você tivesse tempo livre e dinheiro para viajar o mundo? Prazer, eu sou fulano e eu estou aqui gravando esse vídeo aqui da Índia, que eu trabalho só com o meu computador, eu ganho em dólar e gasto aqui na moeda indiana, que agora me fugiu o nome, e assim sucessivamente. Pô, a primeira coisa que você vai pensar, minha vida é uma merda e esse cara vai me ensinar como eu vou mudar minha vida. Pronto, já ganhou minha atenção. Compre o cursinho. Exatamente. Então isso é a jornada da dor. Como que eu vendo para uma pessoa que não conhece ou que discorda de mim? É exatamente entendendo a mente dela. Como funciona. Então esse é o meu recado, vou até olhar para a câmera. Esse é o meu recado para todo mundo que tem projeto socioambiental. Para todo mundo que trabalha de alguma forma com a implantação de ESG, de ODS. Primeiro de tudo, pensar pragmático. Isso daqui vai ser uma foto, vai ser alguma coisa que vai ficar engavetado, que vai ser só postado, ou de fato está trazendo alguma coisa prática para a sociedade, para as empresas e tudo mais, porque uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra. Se a empresa vai bem, a sociedade vai bem, e se a sociedade vai bem, a empresa vai melhor ainda. Tá tudo interligado. Verdade. E aí, se a sociedade vai bem, a empresa vai bem, desafoga a máquina pública. Que aí tem mais tempo de olhar para as questões que muitas vezes reclamam que estão afogados, não dá tempo de ver. Eu gosto muito da frase que minha mãe sempre falou, né? Ela falou assim, torça pro seu vizinho. E se o seu vizinho vai bem, a tendência de você ir bem também é grande, né? No geral, assim. Não sei se você repararam, quando ele falou... Você que tem 50 anos, cara de acabado, ele olhou pra mim. Não é. Eu tava fazendo aqui o olhar triangular aqui pra dividir a atenção. Ele olhou pra mim, eu vi lá, ele olha lá. Não, olha só. A gente é humilhado aqui. Olha, você sabe o que você pode fazer? Você conversa com o Luciano, que ele já teve aqui também, o homem dos MEIs. O homem. Cara, o cara é sensacional, É. Luciano. Aí você dá uma melhorada, passa um melzinho. Né? Não, eu só queria aproveitar Vamos fazer a esse... segunda sem carne. Mel também tá fora, né? Não, no caso, pra mim, eu sou vegetariano. Mel também então, tá fora? Pra vegano, sim. Porque... Da vegetariana é diferente, sim, né? sim. Vegetariano não. Não, não, assim, velho. porque... Esse tem é um outro monte de tema que um dia a gente tecnologia. podia fazer, porque causa muita confusão, né? Sim. Esse negócio que pode, Que se é pode vegano? ovo ou não. Tem uma Pode ovo? convidada pra indicar. Eu como ovo. É. Eu como ovo, tomo leite e derivados. Mas eu tenho uma convidada pra indicar, então, quando Então isso depois a gente acontecer. conversa, vai ser legal. É legal isso. Não, eu queria até aproveitar que essa semana eu tava vendo uma matéria, né, falando de uma fazenda que é administrada pela família, né? Eu achei muito legal essa pegada, porque eles estavam focados na produção de soja e eles começaram a diversificar as coisas dentro da fazenda e com o tempo descobriram que tinha uma espécie de abelha que polinizava as plantas dele, que não tinha em lugar nenhum do país, lá em Goiás. Poxa, legal. Uma abelha indígena, né? Daí lembrando do Luciano, né? E hoje, quando você entra no site da fazenda, ele fala da preocupação ambiental, ele não fala do ESG em nenhum momento, achei bem interessante, mas ele fala da preocupação com os funcionários, então ele montou uma cidade
Os funcionários vivem dentro da fazenda dele, né? Tem escola, tem tudo ali. Poxa, legal. Mas ele faz uma bela de uma divulgação em cima de uma abelha indígena. É, que eles Luciano, qual o nome identificaram. dessa abelha, Luciano? Tá lá no Respondendo, site, eu não né? lembro. Comente nos comentários o nome da abelha. É uma Quem nova sabe o nome espécie dessa que abelha aí, ó? identificaram, né? E o Luciano tá com umas ideias boas aqui para a área continental e tudo mais. Ele tá querendo ampliar os projetos dele com abelha, né? Então, As abelhas nativas. abelhas Pô, nativas, legal. né? Eu participei do Legal. evento dele, final de semana retrasado. É, ele E- veio aqui falando sobre evento e tudo É. mais, foi E é sensacional. bem interessante, porque você está pensando na questão ambiental. Então, por exemplo, hoje você pensar em ESG é você pensar em polinização, Sim. né? Investir em É porque, igual, se empresas. acabar as abelhas, igual eu tava falando mesmo, se acabar as abelhas, como Ixi, que a gente vai daí- ficar? É. Quem Não, viu tem mais aquele planeta. filme... Como que a É alimentação... só ver o a nossa filme Movie, né? The Movie, né? É. Você já vê. alimentação- O problema... Você tava falando de segunda sem carne, né? Até ia falar, né? Pra mim até que não ia ser... Não é tão difícil de ficar segunda sem carne. Porque no domingo eu costumo comer carne pra caramba, ou de churrasco, daí... Segundo, Já você não quer segunda- olhar. Segunda eu não quero nem ver carne. Mas nesse ponto que vocês trouxeram, né, sobre as abelhas e tudo mais, às vezes o cara nem sabe que ele faz ESG e faz. Uhum. Então é uma coisa que eu tento trazer para a minha consciência, para o meu dia a dia. Quanto menos eu me apegar em rótulos e títulos e nomes e caixinhas, melhor. Sabe, beleza, é importante a gente ter um direcionador para conseguir olhar para esses temas e dizer, ah, beleza, se encaixa aqui, então é aqui que eu vou fazer as coisas. Mas que isso não seja um impeditivo, que não seja um limitante, um fator limitante para que nós consigamos, de fato, colocar a mão na massa. Que aí até o que, por exemplo, a questão do Formiguinhas, ela começou, achou ali meia dúzia que foram junto e o negócio vai crescendo. E até, assim, questão de regra básica da psicologia do consumo, né? Depois o efeito manada vem. Eu não lembro exatamente a porcentagem e tudo mais, mas quando lança o iPhone, o iPod, lá nas antigas, 3% da população compra e gosta daquilo. Aí o restante é todo mundo crítico. Não, onde já se viu isso aí? Não funciona, pra que isso? É caro. Aí depois vão vindo mais 12, 13, 15% das pessoas vão vindo comprando, o restante vem em efeito manada. Como se fosse na hora que eu cheguei, entrei aqui, tá todo mundo de chapéu, de blazer. Eu chego aqui, tô sem chapéu e sem blazer. Você já Meu vai Deus, ficar cara, meio... eu tô. O que que tá acontecendo? Por quê? Tô Será que fora. eles combinaram? Não. Será que Ah. não me avisaram que eu tinha que ter vindo? Se eu avisaram, eu não percebi. Então, o efeito manada, ele é muito real. O nome disso é gatilho mental da prova social. Então, se tem outras pessoas fazendo, a tendência é que os demais venham a fazer também. Eu já vi um vídeo no... Não sei se você já viu o que o pessoal faz no elevador. No elevador. O pessoal às vezes tá tudo de um lado, daí chega a pessoa lá, fica assim olhando, daí de repente ela vira Ela vira. pra ficar igual os outros. Sim. Sem Tem necessidade. um estudo também, É. até um vídeo que eu vi no Facebook há muito tempo atrás. A professora chega na sala de aula e combina, ó, eu vou mostrar esse papel verde para vocês. Se alguém chegar atrasado, vocês falam que é vermelho. Aí o moleque chega atrasado lá, que cor que é isso aqui? Ele fala vermelho. E todo mundo verde, 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 verde. Ela pergunta para ele de novo, que cor que é esse aqui? Ele, é verde. Então é um desconforto muito grande. Enfim, eu falei tudo isso porque a gente precisa começar. Quando começa, as coisas acontecem. Sim, verdade. Elas é. engatam, elas andam. Verdade. É. Agora, pessoal, há duas coisas que a gente sempre pede quando o pessoal vem aqui, tá? É um de cada vez. Deixa um recado pra juventude. Quem vai Vamos lá. primeiro? Vai o Vamos lá. professor aí. Vamos, primeiro. professor. Vamos, professor. Os alunos dele vão ver, vão falar, ele não é tão bonzinho assim. Não, antes de eu deixar o recado, eu só quero frisar a importância dos movimentos ESG aqui na Baixada Santista. Esses Perfeito. movimentos, a tendência é aumentar com os manifestos, as ações tanto dos empresários, quanto dos micro, né, quanto da sociedade em geral, né, e de que ocorram mais eventos. A gente teve um ano passado organizado pelo Recicla Mundo, esse ano eles também estão organizando mais uma ação para esse ano. Então, esses movimentos eles devem acontecer e eles servem como um ambiente onde as pessoas buscam mais informação. E você, estando informado, você começa a entender melhor
como que esse mercado, por exemplo, né? Como é que eu vou me inserir no mercado de ESG? Qual os indicadores que eu vou utilizar para minha vida e tudo mais. Não somente como isso, mas também como uma questão de responsabilidade, né? E entender ESG e ODS, que isso é a nossa realidade, a gente já está batendo aí na... 2030, né? 2030 e, por exemplo, vocês comentaram aí das ODS, a ODS 14, que é a Vida na Água, é um dos que tem menos investimento, né? A gente tem um impacto enorme nos oceanos, né? 25% da biodiversidade marinha vive em 1% do ambiente marinho, que são os corais. Mas aqui tem praia? Aqui tem. E tem coral. E tem coral. Só que lá para os lados de Itaém. Tem. Descobriram um dos corais mais ao extremo, que é em Itaém, ali perto da Ilha Queimada Grande, onde é a Ilha das Cobras, né? Que veio até aquele youtuber famoso. Sim. Né? Meus alunos que sabem o nome deles, eu nunca sei o nome de ninguém. Mr. Beast. Isso mesmo. Mr. Beast. E a biodiversidade onde tem coral é uma área enorme. Então, por exemplo, acho que voltado para o recado final, né? A gente tem que conhecer para preservar. Acho que o principal é busquem conhecimento. Busquem conhecimento o tempo inteiro. A gente evolui e a gente começa a ter uma responsabilidade maior quando a gente tem o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu me sinto alheio a uma sociedade e faço o que eu quero, teoricamente, até, né, a gente ser taxado pelo amor ou pela dor, né? Sim. É melhor eu fazer as coisas pelo amor e não sofrer pela dor, né? Que nem a gente vem sofrendo ultimamente com alagamentos e uma série de problemas ambientais, poluição invisível. A gente comentou aqui da bituca de cigarro. São 8.000 substâncias químicas jogadas no mar. Não. Tá? E a gente nada nessa praia todos os dias. Já que você perguntou que aqui tem mar, tem. E ele tá poluído e o pessoal às vezes fica preocupado com coliforme fecal, né? Então busque conhecimento. Acho que o primordial pra gente é buscar conhecimento. É professor mesmo, né? Então eu vou entrar para um lado de um professor de filosofia já aqui. Eu faço das palavras do André as minhas, exatamente nesse sentido de buscar o conhecimento e sempre se perguntar o porquê das coisas. O porquê de fazer o que se faz, o porquê de ser o que se é. E que para a gente conseguir mudar alguma coisa, dentro do jogo, nós precisamos entender o jogo. Não é fugindo dele, buscando uma válvula de escape que nós vamos mudar o jogo. Eu acredito, de fato, que nós vamos beirar cada vez mais a ruína fazendo isso. Tô falando pra juventude, tá, pessoal? Tô falando pra juventude, tá? Deixa eu olhar pra ele. Então, nesse aspecto do conhecimento, principalmente, para que nós consigamos ter um olhar que seja consciente sobre o outro, eu preciso ter um olhar consciente sobre mim. Então, busquem o autoconhecimento, tá? Busquem entender quem vocês são. Quem vocês são, além dos títulos, além dos nomes e tudo mais, busquem cada vez mais encontrar profundidade dentro de vocês, até chegar um momento em que essa profundidade vai mostrar o caminho para vocês. O caminho do que vocês gostariam de seguir, do que vocês gostariam de entender como propósito, de contribuição para o mundo. Até a pirâmide de Maslow básica aqui, né? Se a gente está preso ali na base da pirâmide, segurança e sobrevivência, fica difícil pensar em propósito. Fica difícil pensar em ajudar o próximo e assim sucessivamente. Então, o autoconhecimento liberta, pessoal, para a gente entender quais são as nossas amarras. Não só as que a sociedade põe em nós, mas as que nós colocamos em nós também. As limitações que nós trazemos para dentro da nossa vida. Por exemplo, me convidaram para o podcast, mas e se eu falar besteira? Não, eu acho que eu não vou, não. Então, eu estou me privando dessa oportunidade de vida, uma coisa que às vezes eu vou contar para os meus netos, assim sucessivamente. E se eu falar besteira, beleza, a gente dá risada e vida que segue. Alguém me critica, tem um hater. É um aprendizado, né? Então, não tenham medo de errar, mas entendam o jogo para construir um jogo novo. Eu acho que esse é o meu recado para os jovens. Bom, tá certo. Agora, a última pergunta. Um gênio apareceu aqui. Opa!
Você tem um único pedido para a humanidade. Um único pedido? É. Gênio chato geralmente é 3, né? É, pô. Esse é 1. E é pra humanidade, hein, gente? Só um pro mundo inteiro? É. Consciência. Acho consciência. Consciência dos atos, de tudo. Consciência. Consciência. Eu acho que eu ia falar isso também. Eu tô buscando a palavra. Ainda bem que eu fui o primeiro. Eu tô buscando a palavra. Não sei nem se é consciência, mas talvez uma consciência, deixa o seu pedido sendo consciência, ele me deu um pedido também, autorresponsabilidade, ali num sentido de entender que junto com a consciência, qual é a minha parte, aquilo que eu posso fazer. Sim, Que é nessa linha. Tá certo. perfeito, gente. Por isso que você tem que se autoconhecer. Pra ter autorresponsabilidade. Exatamente. Qual a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Gosto muito dessa frase. Tá certo. Mas muito obrigado por você ter Obrigado vindo mesmo, foi aqui, top, viu? E a gente tinha muito mais coisa pra falar. E passa rápido, você viu? Rápido, É olha uma só. horinha. 1 hora e 10 boa. minutos a gente Parece que foi falando. 10 minutos. É Exatamente. rápido E mesmo. tinha muito mais coisa pra gente falar. Pessoal, sigam eles nas redes sociais, tá certo? @com.internacionalista. Exatamente. E @vicente.afc. Parece coisa de futebol, né? AFC. Né? Como é a Associação de Futebol da Cozipa. Mais ou menos assim. Não, a abreviação. Quando eu comecei a publicar artigo, a gente usa Vicente, AFC, né? De André Fabiano de Castro. Então, tá certo. acabou ficando e ficou pra vida. Tá certo, então. Sigam eles nas redes sociais. O que tem nas redes sociais? Tem tudo o que a gente falou aqui. Sim. Eles publicam lá. Até do Nilo eu tava entrando, entrei até no YouTube, tem muitos vídeos, muito legal mesmo. O YouTube tá um pouquinho desatualizado por questão de tempo. Mas no Instagram eu gosto de postar sempre. Sempre tá colocando. Sempre coloco Show. pelo menos 2 ou 3 conteúdos por semana. Ele é um conteúdo que o meu nicho principal é o profissional de relações internacionais. Então tudo isso que eu digo sobre despertar consciência e tudo mais, eu faço com o meu público. Né? Pelo menos eu tento estudantes, profissionais, até mesmo a galera das empresas que atuam na parte de comércio exterior, para entender que as relações internacionais, elas de fato podem ser propulsoras, catalisadoras para o desenvolvimento sustentável. Esse é um papo para outra hora, porque é bem complexo. Sim. Então é isso que eu faço, mas que ele não é restrito para esse público. Todos podem se beneficiar, que as relações internacionais são uma atividade meio para o alcance de um fim. Então, relações internacionais podem ser uma atividade meio para um alcance de um objetivo ESG, assim como dos ODS, assim como na parte ambiental. Por isso que eu digo, é para todo mundo. E quanto mais pessoas entenderem que é para todo mundo, mais rápido vai ser esse movimento de implantação dessas mudanças significativas, pragmáticas. Então, é isso que vocês vão encontrar. Espero que vocês gostem. Se não gostar, pode dar um hate lá também. Não tem problema. Muito obrigado por vocês dois terem aqui. E, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Além de se inscrever, compartilhar, tudo, comentem. Porque, olha só, façam perguntas também. Façam perguntas e comentem. Eles. E se tiverem dúvidas, perguntem também, tudo. Porque quanto mais interação a gente tiver nesses episódios, mais alcance vai ter e mais disseminação a gente vai conseguir ter, né? De um tema tão importante quanto esse. Falou, pessoal? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, hein? Valeu.